A gravidez e a amamentação costumam transformar muito o corpo da mulher. Entre as partes que mais mudam estão os seios. Muitas mulheres ficam com excesso de pele e flacidez. Para reverter essa situação e recuperar a autoestima, o procedimento mais indicado é a mastopexia. A cirurgia plástica é simples e a recuperação rápida. Após a gravidez e o período de amamentação, Raquel notou algumas diferenças em seu corpo. O que mais deixou insatisfeita a representante comercial foram os seus seios. Eu tive uma gravidez gemelar, né? Engordei um pouquinho, 30 quilos só na gravidez. E aí amamentei os bebês até mais ou menos uns 5 meses. E vi a necessidade realmente, depois que tive as crianças, de levantar essa autoestima, né? O médico indicou que ela realizasse uma mastopexia, que corrige o tamanho das mamas. No mesmo procedimento cirúrgico, Raquel também colocou próteses de silicone. Só a prótese não levantaria os seios? Não, pelo excesso de pele, porque realmente tanto eu engordei muito na gravidez, então com o emagrecimento os seios ficaram flácidos e também por causa da amamentação. De 1 semana a 10 dias após o procedimento cirúrgico, já pode-se voltar às atividades regulares e em 1 mês às atividades físicas. Repouso mesmo 1 semana, mas menos de 30 dias eu já viajei de avião, super tranquilo. Também com 30 dias já voltei às atividades físicas. Foi um pós-operatório realmente bem light. Após a operação, ela se sente bem melhor. Com certeza. E hoje eu me sinto muito segura em colocar um biquíni, tomara que caia, em colocar um vestido decotado, uma roupa realmente autoestima incomparável, o antes e o depois. Vale a pena e é um pós-operatório muito tranquilo. Por isso que eu recomendo a todas as mulheres que tiveram o mesmo sentimento que eu depois que foi mãe, realmente vale a pena. E para falar sobre a mastopexia, nós estamos recebendo o cirurgião plástico George Regis. Doutor George, muito bom dia, seja novamente bem-vindo aqui ao Diário da Mãe, nossa conversa semanal. Doutor George, é um procedimento assim simples, rapidinho a mulher consegue também voltar a se recuperar, como a Raquel falou aí na matéria? Bom, essa aí é uma cirurgia como outra qualquer. O que difere das outras cirurgias é o seguinte: uma cirurgia no seio, a mastopexia, é para remodificar o formato do seio. Você vai suspender e elevar. Você não necessariamente precisa modificar o volume. Então ela é diferente daquelas pessoas que têm mamas grandes, que precisam reduzir por causa do peso, e diferente daquelas pessoas que não têm seio e quer colocar um silicone para aumentar o volume. É uma cirurgia que você remodela o formato do seio. Isso significa que não necessariamente então precisa colocar prótese de silicone. Exatamente. É só dar uma subida. Isso. O silicone ele funciona para dar volume. Então faz o seguinte teste. Se você usa um sutiã que tem que colocar um esponja, alguma coisa para dar volume, isso significa que o seu volume é insuficiente. Então aí entra o silicone. Se você não precisa disso, a gente usa o próprio tecido para fazer uma prótese natural. Então você pega uma parte do tecido que está descido, que você iria descartar aquilo ali, e você fixa na posição mais alta, monta ele todinho, dá uns pontos, ele fica todo arredondado, como se fosse uma bola de futebol. Exatamente, uma bola de futebol muito grande, uma bola de tênis, uma bola de tênis. Como se fosse uma bola de tênis, a copa está na cabeça. Uma bola de tênis, e ele dá exatamente o efeito que daria o silicone com o próprio tecido da paciente. É para tirar aquele peitinho que fica caído, que não dá para usar um tomara que caia, como ela estava falando. Exatamente. Você tem um seio caído, seio sem a forma, e você quer melhorar aquela forma. Se tem tecido, você usa o próprio tecido. Se não tem, como o caso dela, parte para o uso do silicone. Jorge, toda mulher pode fazer esse tipo de intervenção ou existem contraindicações? Bom, essa cirurgia é mais comum pós-gravidez, pós-amamentação ou grandes emagrecimentos. Por quê? Porque na gestação a mulher muda o corpo dela. Algumas mudam para melhor, mas a maioria não é assim que acontece. Então, você tem uma modificação muito rápida. Com a amamentação, o tecido diminui. Então, a parte do tecido que é glandular, que é aquele tecido que é firme, que é consistente, ele é substituído por gordura. Então, algum grau de flacidez vai apresentar, umas mais, outras menos. Mas sempre depois da gravidez, você vai ter algum grau de flacidez nos seios. A amamentação ela também contribui para essa flacidez, doutor Jorge? Não, isso é mito, tá certo? Isso é mito. Na realidade, o que acontece são influências hormonais que aconteceria com ou sem amamentação. A amamentação não vai prejudicar o formato do seio. Isso aí é um mito que acontece, a mulher não pode deixar de amamentar por conta disso. Porque o ganho de peso, como ela falou, ganhou 30 quilos na gestação. Então, 30 quilos modifica muito o corpo. Às vezes formam-se estrias, um crescimento muito
muito rápido, aquela pele estica. E a estria é assim, o tecido da pele é como se fosse um elástico, então ele vai e volta até um certo limite. Se você força demais aquilo ali, ele rompe e aquela estria vermelha que se forma é exatamente a cicatriz onde rompeu aquela fibra. A mulher que fez, me permita, a mulher que fez a cirurgia, mas quer engravidar, isso compromete em relação à formação de leite, ao tamanho do seio para a amamentação? Não, não. Essa cirurgia é feita preservando exatamente a função. Então, a parte da areola, do mamilo, a parte de glândula que ainda está aderido ali àquele complexo, tudo aquilo é mantido, tudo aquilo é preservado. Não há nenhuma retirada, só pele, se for o caso. Só pele, se for o caso, uma cirurgia mais superficial. Você retira simplesmente a pele e remodela na parte profunda. Então, assim, se ela pretende engravidar novamente, pode engravidar, não há nenhum problema. Agora, que tenha um cuidado de, antes de engravidar, controlar o peso, não engordar muito, durante a gestação não ultrapassar aquele peso ideal. Existem fatores que são genéticos, ela não pode fugir disso aí, não tem como evitar. Mas assim, o ganho de peso é um dos principais fatores. E dá para tirar as estrias que aparecem nessa cirurgia também, doutor Jorge? As estrias que estão localizadas até onde vai ficar a areola, para baixo você consegue remodelar e retirar. Se tem estrias muito altas, que não é comum formar estrias muito altas, mas aquelas que ficam acima de onde vai ficar a areola, o bico do seio, naquela região você não toca, você não mexe. Então, se tem estria ali em cima muito alta, você não vai mexer. O que acontece é o seguinte também, quando você estica e deixa aquilo ali mais firme, mais durinho aqui, a estria espalha mais, então ela fica mais disfarçada. Imperceptível. Além de quando o seio fica mais bonito, ele tira um pouco a atenção da estria, você não vê mais tanto estria. Em relação à questão da cirurgia e a possibilidade de surgimento de nódulos, a cirurgia pode em algum momento escamotear isto ou não tem nenhuma relação? É interessante. Quando você faz uma cirurgia, você mexe em algum tecido, pode acontecer de formar algum cisto, algum nódulo, alguma fibrose, alguma área endurecida. Mas aquilo ali, quando é cirúrgico, ele é grande, então é palpável. O que é importante na questão da prevenção do câncer de mama são microcalcificações, são lesões não palpáveis, são lesões que antecedem ao câncer de mama. Então essas microcalcificações são bem diferentes das macrocalcificações que acontecem por uma cirurgia. Que um exame normal, de rotina, e consegue fazer a distinção. Sim, o exame consegue fazer a distinção, ele vê exatamente o que foi da cirurgia e o que é uma lesão pré-maligna. É uma cirurgia que demora mais ou menos quanto tempo, doutor Jorge? Aproximadamente 2 horas, 2 horas e 30 minutos. E a recuperação? A recuperação, 2 semanas, ela já está voltando às atividades e voltando a trabalhar normalmente. Semelhante à do silicone, como a gente falou na semana passada? A do silicone é mais rápido. A do silicone é uma cirurgia que a gente tem que segurar a pessoa para ela não sair e não fazer o que não deve fazer. Porque ela se sente tão bem e acha que não está operada. Porque o que limita a pessoa é assim, dor. Se não está sentindo dor nenhuma, se não está sentindo nenhuma coceira, se não tem nada sangrando, ela acha que está bem, que pode fazer tudo. Agora, se está saindo algum sanguezinho, alguma coisa, ela se cura um pouco mais. Essa cirurgia, como tem mais cicatrizes, potencialmente pode ter algum local que vaze algum sangue, veja alguma coisa, então ela tem mais cuidado, porque fez um movimento mais brusco, aquele sangue pode sair e ela passa a ter mais cuidado. Em quanto tempo, o senhor falou em exercício, em quanto tempo após esta cirurgia pode ser tomada a questão de exercício de academia? Porque envolve muito a questão da musculatura. Geralmente mulher em academia trabalha mais a parte inferior, a parte de perna. Então a partir de 20, 30 dias já pode ir com segurança. E para braço depois de 45 dias. Então, teria que fazer uma combinação para não fazer supino, não fazer esses exercícios mais pesados. Isso. Ser para a parte mais aeróbica, a parte mais de perna, para não ter nenhum problema no seio. Mas ela sente, entendeu? A pessoa sente que se ela faz um movimento mais brusco, se ela alonga um pouco mais, ela sente uma dorzinha, ela sente que está ultrapassando o limite dela. A gente tem entrevistado muitas senhoras abaixo da média de idade, mas esse tipo de cirurgia também pode ter sucesso de uma mulher com mais idade, acima dos 50, 60 anos? Sim, pode. Na realidade, isso acontece o quê? Porque a cirurgia acontece, a procura, geralmente após a gravidez. Então, a gravidez vai até, hoje em dia, com a reprodução humana, estica um pouco mais. Isso. Mas é nessa faixa aí dos 35, chegando nos 40 anos, fica mais ou menos por aí. Mas uma pessoa que não fez nessa época de 35, 40 anos, chegou aos 50 e quer fazer, pode fazer também, não tem nenhum problema, você faz exatamente a mesma cirurgia de remodelação do seio aos 50 anos. E é uma cirurgia bem combinada com a de prótese de silicone também, como a gente viu na personagem? Sim. É aquela que eu te falei. Quando a pessoa precisa de volume, o silicone ele é mandatório, porque não tem como você fazer. Às vezes a pessoa até pede, eu tenho siliconefobia, eu não quero nenhum ter silicone, não quero ter corpo estranho, não quero ter nada disso. Mas eu digo o seguinte, o silicone, ele funciona como uma restauração dentária, tá? Você faz, no dia que você vai no dentista, você acha que está um pouquinho alto, que está incomodando, que não pertence a você. Depois aquilo passa a fazer parte do seu corpo.
Você vai sentir falta se tirar, vai ficar faltando aquilo ali. Então, uma vez a pessoa colocando o silicone, é muito raro, é muito difícil ela querer retirar. Às vezes, por alguma razão, quer diminuir o volume, quer fazer uma remodelação de pele, porque errou no tamanho, botou um tamanho muito grande, mas retirar e não querer mais é uma coisa muito difícil de acontecer. Tá ok, doutor Jorge, muito obrigada. A gente volta a conversar de novo na semana que vem. Tá bom, Pamela, até lá. Bom dia, Jorge. Olha, em instantes, hoje tem